Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Comigo também, sempre tudo bem, porque afinal de contas nós estamos sempre de bem com a vida, como eu sempre digo, tudo azul ou no inglês, tudo blue. Eu sou André Pacheco e você me conhece, aqui diretamente mais uma vez aqui dos nossos estúdios da nossa ilha, da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, contando com os trabalhos de supervisão e chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e com a direção geral do Danilo Teles, eu, André Pacheco, abrindo mais um bloco de entrevistas onde o assunto é, inevitavelmente, o universo da política, porque esse ano está chamando muita atenção, porque, é claro, todos já sabem, como já é sabido, público e notório, teremos eleições municipais em todo o Brasil, previstas para até o final desse ano de 2024. E é claro que o que mais nos interessa é em Piracicaba, porque aqui nós vivemos, aqui ganhamos o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, como já diz o trecho da oração. Nós estamos recebendo aqui hoje a visita do advogado, vereador e pastor evangélico, importante que também enfatizemos isso, o doutor Paulo Campos, que já é vereador em Piracicaba pela terceira vez. Ele é advogado, pastor evangélico, como eu disse, e tenta pela primeira vez nesse segmento político concorrer à cadeira do Executivo. Ou seja, doutor Paulo Campos é candidato pela primeira vez à Prefeitura de Piracicaba. E por essa razão, a nossa equipe de reportagem formulou um convite ao Dr. Paulo Campos para que ele viesse aqui aos nossos estúdios na Rádio TV Metropolitana de Piracicaba para falar sobre o seu planejamento, os seus planos, caso seja eleito, e também falar um pouco, é claro, das suas atividades ainda na condição de nobre edil, de vereador no Legislativo, na Câmara de Piracicaba, entre outros e outros assuntos. Lembrando também que o Paulo Campos vai falar do seu xará também um pouco, o doutor Paulo Serra, médico cardiologista, que já esteve conosco aqui em 3 oportunidades, em breve voltará. Hoje é o dia deste bate-papo com o doutor Paulo Campos. Doutor Paulo Campos, muito obrigado, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir aqui à Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba. Sinta-se à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo Campos. Boa tarde, André, prazer conhecê-lo. Boa tarde, Danilo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. O Job também que nos conhecemos hoje. E agradeço, sobretudo, a Deus pela tão valorosa oportunidade. E estou aqui à disposição. Doutor Paulo Campos, lembrando que esse doutor também é em alusão à sua qualificação como advogado. O senhor é bacharel em Direito, fez faculdade, formou, tem um curso superior. Então, pela sua graduação, natural que também o chamemos de doutor, porque o advogado é doutor também, não é só médico que é doutor, advogado também. Doutor, o médico é doutor em saúde, o advogado é doutor em leis. Doutor Paulo Campos, o senhor está no seu terceiro mandato como vereador. É a terceira vez consecutiva ou em oportunidades alternadas? Pois bem, só devo fazer uma retificação, André, e peço perdão, querido. Eu não cheguei ainda ao cargo de pastor, vamos assim dizer. Não sei se seria essa a denominação mais correta. Pastor. O senhor ministra cultos evangélicos. Na realidade, eu sou presbítero na Assembleia de Deus Ministério do Belém. Sim. E o meu pastor é o pastor Irineu Pereira Lima, que é o presidente do campo aqui em Piracicaba, não só em Piracicaba, como uma região também, que por sinal é uma região muito extensa. Sim. Então, só faço essa retificação porque... Então, no caso, seria, em outras palavras, como se o senhor fosse um celebrante nos cultos. O senhor ajuda também a pregar a palavra e tudo mais, pega o microfone, fala com o pessoal. Sim, essa prerrogativa nós temos, contudo, ainda devo galgar bastante, trabalhar bastante, comer muito arroz com feijão aí para chegar ao cargo de pastor. Mas acredita-se que já no grau onde o senhor se encontra, nesse patamar aí, já elevado, nível elevado, logo, logo o senhor será pastor, com certeza. Amém. Amém. Doutor Paulo Campos, o senhor é vereador pela terceira vez consecutiva ou em eleições alternadas? Pois bem, eu disputei a primeira eleição, André, em 2008.
À época, nós construímos um projeto junto com o Gustavo Hermann, filho do saudoso João Hermann Neto, que me enveredei na vida pública, na política, por conta do saudoso João, que foi prefeito em Piracicaba de 77 a 82. E importante ressaltar, André, que aquela época tinha só um mandato. Era um único mandato sem direito à reeleição. E hoje se discute muito a nível de Congresso, mais especificamente no Senado, já existe um projeto de lei para se mudar esse formato. E, lógico, tem um único mandato de 5 anos sem direito à reeleição, o qual eu defendo. E a partir de que ano, só confirmando, a partir de que ano que passou a valer a reeleição? A partir de 82? Depois da redemocratização. 88. Após a redemocratização, quando foi promulgada efetivamente a nossa Constituição Federal, em 88, 1988. Isso, exato. Sim. E aí disputei em 2008 as eleições municipais, contudo Gustavo, por uma questão de ordem pessoal, não disputou o executivo e nós ficamos órfãos de candidato a prefeito. O senhor foi eleito quando a primeira vez? Eleito em 12. De 2008 a 2012. E de 8 a 12 fiquei sem cargo público, advogando. Em 12 fui eleito com 4.601 votos. Até 16. O terceiro mais bem votado, até 16. De 17 a 20, reeleito. E de 20 a 24, então, reeleito pela terceira vez. Três mandatos consecutivos. Só que nesse interim também eu disputei uma eleição em 18 para deputado estadual. Contudo, também não eleito. O senhor pegou suplência? Não. Recebi uma votação bem expressiva, mas não eleito. O senhor ficou como vereador licenciado naquele período para se candidatar a deputado? Não, porque não há necessidade. Depois o senhor voltou à vereança, né? Na realidade, eu não me afastei, porque como não guarda relação, ambos os cargos são legislativos, tanto o municipal quanto o estadual, então não há necessidade, a legislação não preconiza que então o senhor conciliou. O senhor conciliou, sim, exato. Fazendo a campanha para deputado e continuou respondendo na sua cadeira como vereador. Significa, em outras palavras, então, que aquele que seria o seu suplente, a vereança, não assumiu. Não assumiu. Não assumiu. Tá certo. É importante que tudo isso seja esclarecido, sim. porque tem muitos internautas que participam conosco aqui, fazem perguntas, né? Tem gente que não sabe. Estamos entrevistando aqui o doutor Paulo Campos, advogado, vereador, pré-candidato à Prefeitura de Piracicaba nessas eleições do ano de 2024. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua formação em Direito, doutor Paulo Campos. O que o levou a optar pela área de Direito quando o senhor resolveu ingressar numa faculdade em busca de um diploma de curso superior? Pois bem, André, em 2000, eu comecei a trabalhar na Caterpillar, uma empresa terceirizada, não era contratado efetivamente pela Caterpillar, contudo, num lapso temporal de 6 meses, eu fui efetivado não por essa empresa que ingressei inicialmente, e sim pela Caterpillar. De modo que fiquei por ali 10 anos e em 2001 começou a aflorar em mim o desejo de cursar Direito. Eu falei, poxa vida, eu percebo que aqui na Caterpillar eu não terei a oportunidade de ser aqui, ter um cargo aqui de posição, uma coisa nesse sentido. Aí pensei comigo, falei, poxa vida, uma coisa que tem um grande desejo é de me formar em Direito. Se for fazer uma faculdade, vai ser Direito, quero ser advogado. Aí, por motivação, incentivo de um grande amigo que trabalhou comigo na Caterpillar, o Sandy Angeli, que já estava, salvo engano, no 4º ou 5º semestre de Direito, ele falou, Paulo, faça lá a sua matrícula, que eu pago para você, que eu confesso que a época estava bastante apertado financeiramente. Ele pagou lá a minha inscrição na Unimep e fui lá, prestei vestibular, passei e por 5 anos aí, graças a Deus, fiz a formação em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, iniciei uma tese de mestrado, contudo não concluí. Certo. Então, eu devo até fazer menção aqui ao nome do Sandro, que é um grande amigo, que ainda trabalha na Caterpillar, que me ajudou muito nessa minha formação acadêmica. Esse curso de Direito que o senhor fez foi de que ano até que ano? 2002 a 2007. Já eram 5 anos de Direito. 5 anos. Quando o senhor foi fazer o curso, tão logo o senhor foi aprovado no vestibular, né? E é difícil o vestibular da Unimep, eu sei disso. Universidade Metodista de Piracicaba. Porque eu tenho um irmão que se formou em Educação Física na Unimep, o curso dele foi de 1986 até 88, naquele tempo, Educação Física ele cursou, eram 3 anos, agora são 4 anos. Na época que o senhor foi aprovado no vestibular e foi fazer o curso, já eram 5 anos, porque teve uma época que Direito eram 4 anos, depois passaram para 5 anos, né? E o senhor formou, então,
Em 2007, com 5 anos de faculdade. Isso já deu início a uma carreira como advogado, que isso foi antes do senhor ingressar como vereador na Câmara também? O senhor chegou a exercer, ainda exerce e concilia com a condição de vereador, doutor Paulo Campos? Não. Eu me formei em 2007 e consegui ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil por meio da prova da OAB, que é uma prova muito complexa em todos os aspectos. Só aquele que passou pelo crivo da prova da OAB sabe a dificuldade que é passar na prova, mas consegui passar, graças a Deus, e comecei a advogar em 2008. Em 2008 comecei a advogar e hoje não mais concilio a advocacia com a vereança, que eu acho que é impossível. É impossível você conciliar. Tanto trabalho que nós temos hoje na Câmara, e só sabe realmente aquele que trabalha, viu, André? Porque se eu falar assim, eu consigo conciliar hoje a advocacia com a vereança, eu digo para o senhor que teria que fazer aqui um malabarismo aqui terrível para conciliar, porque a Câmara demanda muito. E eu, graças a Deus, o nosso gabinete, André, só falando um pouquinho do nosso gabinete, querido. Sim, importante. Nosso gabinete hoje, a Câmara recebe por dia cerca de 150, 160 pessoas. E somos um universo de 23 vereadores. E o nosso gabinete hoje recebe 70, 80 pessoas todos os dias. Então, graças a Deus que eu também falo para as pessoas que trabalham comigo, ou não também é a resposta. Quem entra aqui, que não saia sem resposta. Então, que a gente possa, de fato, aqui receber todas as demandas e encaminhá-las aos órgãos competentes, mas, sim ou não, daremos resposta a todos que aqui passam. Então, graças a Deus que nós temos um gabinete muito ativo e hoje absorvemos cerca de 35% a 40% da demanda que a Câmara recebe hoje é no nosso gabinete. Digo isso aí sem me derrar, porque pode consultar a Câmara Municipal aqui, que de fato o nosso gabinete é um gabinete muito bem frequentado, graças a Deus, porque, costumo dizer, saio de casa todos os dias às 5 da manhã e chego em casa meia-noite, 1 hora da manhã todos os dias, durmo 3 horas por dia, é o suficiente. Então a política para mim é um sacerdócio, costumo dizer que não teria hoje nenhuma... vejo que algumas pessoas, e aí respeito, acho que cada um faz o que quer da vida, nós vemos um país democrático, mas eu acho que aquele que é eleito para o cargo de vereador, prefeito, ele não deve conciliar com outra atividade. Porque é impossível. Uma cidade com 600 mil habitantes, com tantos problemas que nós vivenciamos hoje na cidade, você conciliar a vereança e aí coloca lá assessor para trabalhar e você não vai ao gabinete, você não atende a população. E aí em época de campanha, André, infelizmente, as pessoas vão à rua. Aí vão à rua. Mas estou à disposição. Não está à disposição. Só estará à disposição se você escolher e você disser o seguinte, olha, eu vou optar pela advocacia, pela medicina ou pela vereança, pela vida pública, porque é impossível conciliar numa cidade com 600 mil habitantes, tantos problemas que vencemos hoje, dizer assim, eu vou conciliar, que não consegue. É impossível, infelizmente é impossível. 600 mil habitantes, siga-se de passagem, contando população flutuante, né? Porque Piracicaba é uma cidade que recebe pessoas de todas as partes da região, tanto estudantes, né? Falávamos em faculdade, gente que mora em pequenas cidades adjacentes, próximas aqui da região, e que viajam todos os dias, e muita gente também dessas mesmas localidades próximas da região também, e que fazem das suas respectivas cidades apenas cidades dormitórios, que vêm trabalhar aqui, viajam todo dia, vai e volta. O senhor vê pelo fluxo aí na Luiz de Queiroz, na Rodovia do Açúcar, ele vai e vem, é gente que não mora aqui, não mora em Piracicaba, mas trabalha em Piracicaba e mora em Limeira, Americana, Cosmópolis e em outras pequenas cidades como São Pedro, Tietê, Águas de São Pedro e por aí vai. Então, agora, essa é uma prova que 600 mil habitantes é um número que realmente chama atenção, já contando população flutuante, porque a cidade cresceu consideravelmente, pelo menos aí nos últimos 25, 30 anos. Doutor Paulo Campos, a pergunta que não quer calar, e está todo mundo que está acompanhando agora o programa, nesse momento, está com vontade de perguntar, e eu sou o porta-voz desses internautas. Qual o planejamento de trabalho que o senhor tem, caso o senhor seja eleito prefeito de Piracicaba? Pois bem, antes de responder essa pergunta, fatalmente eu serei indagado o porquê 600 mil habitantes, tendo em vista que o censo concluiu que nós temos 423 mil habitantes. Exato. Isso não retrata a realidade, André. Não? André, Danilo, isso eu digo com muita tranquilidade, com muita propriedade, porque ando na rua, e quando ando na rua eu converso com as pessoas. Você foi ouvido pelo censo? Não fui.
Não fui. Então, assim, nós temos Então um é o universo censo que está errado. Exatamente. Digo isso com tranquilidade, porque isso pode ser objeto de indagação, inclusive, mas ele não tem nem preparo para dizer aí quanto habitante que Piracicaba tem. Digo aqui com propriedade. Piracicaba tem hoje, no mínimo, 600 mil habitantes, sem medo de errar. Então tem que ser feita uma pesquisa com mais lisura, já que o senhor está dizendo isso, porque a informação que toda a mídia piracicabana tem, a mídia que eu digo, a nossa TV aqui, as outras emissoras de rádio, revistas, jornais, a informação que toda a mídia tem é do último censo feito apontando 450 mil habitantes, população fixa, mais 150 mil flutuantes, dando 600 mil habitantes. Então, já que o senhor está dizendo isso, é importante que o senhor esteja dizendo isso, porque vai levantar uma lebre e cobrar uma próxima pesquisa dentro de muito em breve, e que tomara que seja a curto espaço de tempo, né? Não a médio nem longo prazo, para que tenhamos números exatos, condizentes com a realidade que o senhor está colocando agora. Porque, de repente, fizeram uma pesquisa aí e entrevistaram uma meia dúzia de gatos pingados, então não adianta. Infelizmente, André, foi o que aconteceu. Querido, hoje nós somos sede da região metropolitana. Somos responsáveis por 23 cidades, um universo de 1.500.000 pessoas. Somos hoje responsáveis também por 7% do PIB do estado de São Paulo. Veja a importância hoje de Piracicaba no cenário estadual, bem como no cenário federal. Então, quando se conclui que Piracicaba tem 423 habitantes, isso me causa uma preocupação demasiada. Muito grande, porque, na realidade, querido, eu estou à rua todos os dias, conversando com a população, e ouço quase que... Olha, eu não fui ouvido pelo censo, então essa indagação, inclusive, será objeto de um documento que estou formulando na Câmara, e tão logo estarei encaminhando a empresa que fez aqui a todo esse trabalho de campo para se concluir quanto habitante nós temos realmente na cidade. Então, a cidade avançou muito em todos os aspectos. Hoje nós somos sede da região metropolitana. Uma cidade com orçamento na ordem de 3 bilhões e 500 milhões, e uma cidade que dá para se fazer muita coisa. Então, respondendo já a sua pergunta, vamos lá. Antes me permita, agora uma coisa lembra a outra. O mesmo censo recentemente apontou, e o senhor vai confirmar para a gente, o mesmo censo recentemente apontou das cidades que oferecem as melhores qualidades de vida no Brasil. O último censo apontou Piracicaba como a 4ª cidade colocada, oferecendo as melhores condições de vida, qualidade de vida, para sermos mais exatos. O senhor confirma para a gente. Essa pesquisa foi correta, com lisura? Piracicaba é a 4ª melhor cidade do Brasil, que oferece qualidade de vida, ou não? Não é isso que vejo na rua. E também não é isso que vejo nas UPAs da nossa cidade, não é isso que vejo nos CRABs, nos PSFs. Não é isso que vejo. Não é isso que vejo nas escolas. Não é isso que vejo. Não pelos profissionais que ali trabalham, que são pessoas que prestaram concurso público, naturalmente, e estão hoje no cargo porque estão aqui radicados na cidade e têm compromisso com a população. Mas o poder público hoje, e não é hoje só, querido, outras gestões também foram responsáveis, tendo em vista o orçamento que nós temos, foram responsáveis por um retrocesso muito grande. E não é só também questão de saúde. Veja o SEMAI, essa crise hídrica que enfrentamos hoje, em todos os aspectos, que nós éramos demandados, André, só por regiões periféricas, Novo Horizonte, Secap, Boa Esperança, Santa Terezinha, quando era falta d'água. Hoje não mais. Hoje eu sou demandado por regiões aqui como Nova Piracicaba, Vila Resende, Bairro Alto, enfim. São regiões privilegiadas da cidade que também sofrem com a falta d'água. Então não podemos dizer hoje que somos a 4ª maior cidade em qualidade de vida, que isso não retrata também a realidade. Quem está na rua, conversando com a população, e quem conhece de fato a cidade de ponta a ponta e sobretudo os problemas os quais a população vivenciam, chega-se à conclusão que nós não somos. O que é importante também esclarecer, porque tem muita gente que pensa, vereador, que qualidade de vida é tipo assim: céu azul, sol brilhando, temperatura boa, porque a cidade tem boa temperatura, o clima da cidade é bom, passarinho cantando, todo mundo fazendo caminhada, fazendo exercício. Isso faz parte de qualidade de vida, mas não é só isso que é qualidade de vida. É a saúde, a educação, é o transporte, e as coisas que estão acontecendo na cidade de Piracicaba estão deixando a população estressada.
A gente vê o que acontece nas UPAs, enfim. Vamos, então, repetir a pergunta que não quer calar, porque o senhor já aproveita essa linha de raciocínio e já vai dizendo que é o que as pessoas querem saber do seu planejamento de trabalho, caso o senhor seja eleito prefeito de Piracicaba. Pois bem, André, é importante frisar e ressaltar, querido, que quando nós disputamos as eleições de 2022, eu fui candidato a deputado federal, recebi uma votação muito expressiva, sobretudo na cidade de Piracicaba, com quase 22 mil votos, porém não eleito, mas suplente de um partido que somos hoje o quarto, aí sim somos, o quarto maior partido da cidade, do país, desculpa, o quarto maior partido do país, e é presidido por uma mulher, a nossa querida deputada federal Renata Abreu, uma jovem deputada do terceiro mandato, vocacionada, extremamente trabalhadora, aguerrida e vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso em todos os aspectos no Congresso Nacional. Sim. De modo que quando concluiu-se as eleições de 22 e eu não eleito, a Renata me chamou e falou assim: Paulo, nós temos um desafio agora para 24, disputar as eleições para o Executivo. E de lá para cá nós começamos a elaborar efetivamente nosso programa de governo. Tanto é que eu ouso a dizer que eu sou o único hoje que falo, e falo sem me derrar nos jornais, com uma entrevista como essa, e agradeço vez mais aqui a oportunidade, André, dizer que nós temos um plano de governo estratégico para a cidade, com relação à saúde, educação, social, infraestrutura, meio ambiente. Então nós temos e temos como provar isso, porque já está pronto. Está recebendo alguns ajustes, naturalmente que sim, temos um tempo pela frente ainda, mas quando concluiu-se as eleições, eu disse, poxa vida, eu tenho um chamado, uma missão da nossa querida deputada federal Renata Abreu. Paulo, você tem uma missão em Piracicaba de projetar o Podemos ao Executivo, de modo que de lá para cá nós construímos um projeto e uma gestão compartilhada. Não é uma decisão aqui unilateral, monocrática do Paulo Campos, não. Nós ouvimos o funcionário público, a população, a sociedade civil, e com isso nós chegamos num consenso e conseguimos criar um bom programa de governo que vai atender a contento a nossa população e dizer ainda, André, que com relação a esse projeto que nós temos, visando o Executivo, nós não teremos nenhum secretário, todos os nossos secretários já nomeados, que nós já temos nomeados, para a saúde, para a educação, para o social, para a infraestrutura, SEMAI, que é a autarquia, a INDAP, que nós não temos um plano habitacional na cidade há mais de 25 anos, fato é que também não é erro só dessa administração, de outras também que passaram por aqui, infelizmente. Caso o senhor seja eleito prefeito, a pergunta é bem objetiva, que o senhor já deve estar esperando até que ela seja feita. Digamos que o senhor seja eleito prefeito hoje, amanhã cedo, para não dizer hoje ou nem ontem, qual que é a primeira coisa que o senhor vai mexer para mudar? Primeira coisa é criar o plano de carreira do servidor público municipal. Nós temos hoje na ativa 8 mil servidores públicos municipais e 6 mil na inativa, que estão aposentados. E segunda coisa que farei, se Deus quiser, temos hoje uma OS, uma organização social que está à frente da UPA do Vila Cristina, bem como à frente da UPA do Vila Sônia. É um compromisso que tenho, que é assumir com os servidores, com a população, de trabalhar a possibilidade jurídica, naturalmente, de rescindir esse contrato e voltar nessas duas UPAs servidores públicos municipais concursados. Então, essa decisão será rápida. Serão duas decisões rápidas. Isso acontece só na UPA da Vila Cristina ou nas outras UPAs também? Na Sônia e no Resende e Piracicamirim são funcionários públicos que ali trabalham. Então, o plano de carreira do servidor público municipal é muito importante para nós, porque eles estão aguardando há mais de 20 anos. Veja aí a nossa Guarda Civil Municipal, que hoje é Guarda Civil Metropolitana, estão aguardando a aprovação do Estatuto, que nós fizemos uma audiência pública na Câmara, querido, que avançou bastante em todos os aspectos também, e aí concluiu-se que ia se fazer o GT. O que é o GT? O grupo de trabalho, que ia elaborar o Estatuto e ato contínuo, enviaria em formato de projeto de lei para a Câmara para que nós aprovássemos, e tão logo eles passassem a gozar os benefícios os quais a lei permite, enquadrado numa lei federal 2013, e aí lógico que o prefeito entendeu por bem contratar uma empresa chamada FIP, que fez alguns apontamentos, algumas sugestões, que não avançou e aí não foi preservado nem 15% daquilo que foi feito pelo grupo de trabalho. E tem que viabilizar novos concursos também. Lógico, né? E aí, naturalmente, que quando o senhor fala, Paulo, mas qual a primeira decisão? E outra decisão que será tomada também, a curto prazo,
é acabarmos com essa hoje, com essa demora, André, nos atendimentos das UPAs, querido. Por que falo UPA? Porque eu frequento muito. As pessoas aguardam hoje 7, 8 horas para serem atendidos. E por quê? É culpa dos médicos? Não é. Não é. Não é porque se nós não enfrentarmos e não trabalharmos a atenção primária, o senhor sabe o que é isso? Sim. A atenção primária é colocarmos médicos no PSF, nos CRABs, porque muita gente hoje, Danilo, deixa de ir no CRAB do bairro, no postinho de saúde da família do bairro, porque não tem médico. Aí vai para onde? Vai para a UPA. Agora tem superlotação. Tem um detalhe, vereador, me permita, o senhor disse que a culpa não é dos médicos, só que uma notícia que bombou na cidade aí a questão de uma semana, na UPA do Piracicamirim tinha um monte de gente esperando para ser atendido, uma questão de horas, e tinha 2 médicos dormindo no plantão, em alta madrugada. O senhor deve ter tomado conhecimento disso. Soube disso. Se o senhor é o prefeito de Piracicaba, no caso de demitir esses 2 médicos com justa causa, exoneração. As pessoas estão doentes, as pessoas estão sofrendo, padecendo, esperando 3, 4, 5 horas para serem atendidas, e os 2 médicos que estavam fazendo plantão na UPA do Piracicamirim, em alta madrugada, os 2 estavam dormindo, doutor Paulo Campos. Isso é um absurdo. No nosso governo serão exonerados. Porque eu digo assim, eu costumo dizer, querido André, só vai trabalhar conosco aquele que de fato, querido, aquele que de fato é vocacionado, é comprometido e que de fato, viu, tem a responsabilidade e o zelo com a coisa pública. Porque ali estavam dormindo, são funcionários públicos concursados. Concursados, sim. O senhor falou minutos antes da terceirização da Vila Cristina, ali já no Piracicamirim, que é o outro extremo da cidade, do outro lado da cidade, um outro bairro, ali são concursados. Quer dizer, mas será, eu pergunto, o atual prefeito não tomou conhecimento disso? Que providência que ele tomou? Porque o senhor, como vereador, ninguém é melhor do que o senhor para me responder aqui agora. Uma outra pergunta que não quer calar, porque todo mundo sabe que dentro da lei é obrigação, mais do que a lei determina, mais do que função, é obrigação do vereador, eu digo isso em seu nome, em nome dos demais da Câmara, fiscalizar o prefeito. O senhor, como vereador, não cobrou do prefeito esse tipo de coisa, com 2 médicos dormindo em alta madrugada, dentro da UPA do Piracicamirim, e gente doente, gente desmaiando, pessoas de idade lá caindo pelo chão, lá, esse tipo de coisa. Não pode. O que o senhor pode nos dizer? Eu posso dizer o seguinte, que essa matéria foi veiculada na sessão passada pelo Cássio Luiz Falapira, vereador conosco lá, muito combativo por sinal. Ele disse o seguinte: Paulo, e outros vereadores também, olha, nós temos essa situação e provavelmente isso aí será objeto de discussão já na próxima reunião. Porque será formulado um requerimento cobrando providências do atual secretário de Saúde, Dr. Musilli, acerca desse fato. E aí, regimentalmente, André, ele tem 15 dias para responder. Então, lógico que a resposta que nós receberemos, aí, a partir da resposta, se não for satisfatória, com certeza o Ministério Público está aí, que também tem a sua função de cursus legis e fiscalizador da lei, não é isso? Portanto, deve ser invocado também com relação a isso para que providências sejam tomadas. Então, não obstante a Câmara, temos também o Ministério Público. Se a resposta não for satisfatória, e nós temos que dar uma resposta à população, que é quem paga seus impostos e deve ter a contrapartida, agora, é inadmissível. Médico dormindo num plantão, 2 médicos dormindo num plantão, e pessoas os 2 estavam dormindo e não estavam tendo atendimento. Exato, e pessoas aguardando 7, 8 horas. É um crime. É um crime. Inadmissível isso, inadmissível. Porque eu, como jornalista, se eu estivesse lá, eu diria, não só como cidadão, porque eu também já fui paciente nas UPAs, já precisei, porque todo mundo fica doente, ninguém é de ferro. Mas como jornalista, eu chegaria lá, eu entraria lá, acordaria os 2 e dizia: escuta, primeira pergunta que eu vou fazer para os 2, cadê o juramento que vocês fizeram quando vocês tiraram o diploma de médicos? Que tem um juramento lá que diz que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo. Um médico muitas vezes mal termina uma refeição para atender uma pessoa que está doente, que está padecendo com problema de saúde, que precisa dele, porque medicina também é mais do que uma profissão, é vocação. Agora, para os 2 médicos estarem dormindo, pelo amor de Deus, né, vereador? Mas aí que tá, André. Eu estive ontem, por Deus, querido, por Deus, estive ontem na UPA do Piracicamirim à noite, 8h30 da noite, e fui cerceado do meu direito constitucional e por força também da lei orgânica de fiscalizar. A enfermeira falou: o senhor tem que sair da sala, que a doutora Flávia de Sá
mandou chamar a polícia para o senhor. Eu falei, mande chamar a polícia agora, que eu também vou chamar a polícia. Isso. Porque se estou aqui hoje, porque estou sob o manto do meu mandato, constitucional sobretudo, e também pela lei orgânica do município. Até então, porque o senhor é beneficiado pela imunidade parlamentar. Essa senhora vem tentando cercear meu direito há tempos. E aí, o Luciano Almeida, eu acho que até a gente guarda uma boa relação de amizade, querido. Não concordo com muitas coisas as quais ele está fazendo, mas guardo uma boa relação de amizade com ele por ser o prefeito da cidade. Devo respeitá-lo. Contudo, devo também indagá-lo e cobrá-lo a respeito daquilo que ele vem fazendo, tá, querido? Isso aí tem sido feito recorrente por mim na Câmara, por meio de requerimentos, audiências públicas, tem avançado bastante. E aí, tá, essa senhora, ela tentou barrar ontem a minha entrada, como outras vezes também. E aí nós temos hoje, graças a Deus, André, um judiciário em que pese todas as dificuldades também as quais enfrentam, nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça que diz o seguinte, tá, se o vereador não pode ingressar à UPA, que é função dele, precípua, fiscalizar os órgãos públicos, então o que vai fazer? Claro. E aí, lógico que eu já falei para ela, falei, doutora Flávia, não é desafio, querida, não me desafie, porque eu tenho uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, claro, que me dá a legitimidade e, não obstante isso, a Constituição Federal diz, é função precípua do vereador fiscalizar o Poder Executivo. De modo que o Luciano Almeida ele ingressou com uma ação contra mim e contra o Cássio para que nós não ingressássemos mais às UPAs. Mas foi superado isso, graças a Deus foi superado. Tivemos uma conversa na sequência e foi superado isso. Contudo, essa decisão me dá hoje a legitimidade, lógico, não só sobre o manto da Constituição Federal, mas também dizer que nós temos uma decisão consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo que me dá essa condição de fiscalizar. Então é importante que essa fala foi feita ontem, porque eu estava orando, inclusive, na condição de presbítero que sou na igreja, por uma pessoa, ela me interrompeu dizendo que eu não podia. Eu não podia. Então eu falei, minha senhora, sabe desculpar, mas aqui eu devo fiscalizar sim, inclusive a senhora, porque a senhora também é funcionária. E perguntar também para ela por que ela não queria que o senhor estivesse lá, porque né? A doutora Flávia mandou chamar a polícia. Quem não deve não teme, né? Porque a doutora Flávia de Sá, eu não sei, ela disse, mandou chamar a polícia para mim. O senhor também podia chamar a polícia, até porque Exato. O senhor, comparado a ela, dentro da lei, o senhor é diplomado, embasado, o senhor é beneficiado, inclusive, em quaisquer circunstâncias, pela imunidade parlamentar. Eu queria aproveitar, vereador Paulo Campos, e perguntar para o senhor como foi a experiência que o senhor teve, tendo trabalhado ao lado do doutor Paulo Serra, que é médico cardiologista aqui em Piracicaba, e que já foi vereador em certa ocasião e que agora tenta voltar à Câmara. Ele vai concorrer à vereança. Ele é pré-candidato a vereador, o doutor Paulo Serra, médico cardiologista, nessas eleições de 2024. E nós temos uma informação de fonte limpa que nos dá conta que o senhor teve uma experiência atuando juntamente com ele na Câmara. Como é que foi, doutor Paulo Campos? Olha, nós somos contemporâneos de 2017 a 20 na Câmara Municipal e foi, assim, para mim, André, Danilo, foi uma grata satisfação, uma experiência incrível que eu tive ao lado do Dr. Paulo Serra, uma pessoa extremamente sensível à causa pública, sobretudo à saúde, porque ele é militante como médico na área de cardiologia, um homem extremamente comprometido e que votávamos, inclusive até, André, é importante ressaltar isso, que nós votamos bons projetos juntos. Ele me consultava e eu também tinha a humildade de consultá-lo acerca de muitos bons projetos e muitos bons requerimentos. Então foi para mim, e agora na condição de pré-candidato a vereador, faço votos que ele consiga voltar à Câmara, porque aí me faz lembrar aqui, querido, em 89, após a promulgação da Constituição Federal, na direta já, na redemocratização, quando se reuniu lá o saudoso João Hermaneto, Ulisses Guimarães, Dante Oliveira, e falou-se, mas presidente Ulisses Guimarães, esse congresso, esse mandato é muito ruim. O senhor sabe qual foi a resposta do Ulisses? Você vai ver o próximo. Você vai ver o próximo. Então, Paulo Serra, para mim, foi um vereador combativo, aguerrido, que muito fez pela nossa cidade, conhecedor da saúde e militou muito, defendendo, de fato, quando ocupava a tribuna, falava com muita propriedade acerca de muitos temas, naturalmente relacionados à saúde de Piracicaba e também do Estado, trazendo informações riquíssimas para nós, que colaborou bastante, inclusive, com outras gestões que, infelizmente, não ouviu.
Não ouviu, mas esse homem é um homem que, graças a Deus, sempre tivemos uma boa relação de amizade, nutre um profundo carinho, respeito, admiração por ele. Torço muito para que ele volte à Câmara Municipal, porque quem vai ganhar com isso não é ele. Não é ele, vai ter mais trabalho. Ele vai ter mais trabalho. Mas saúde, né? a saúde de Piracicaba, a Câmara Municipal ganhará muito com ele, porque com certeza ele vai estar promovendo a Câmara bons requerimentos, bons projetos de leis e, sobretudo, estará fiscalizando o prefeito eleito em 25, que terá um compromisso de fazer com que a cidade possa, de fato, avançar, crescer, se desenvolver e voltar aquilo que foi no passado, quando foi governado pelo saudoso João Herman Neto, que foi um homem visionário, querido, que em 77, se o senhor já estava em Piracicaba ou não, e foi um jovem prefeito de 30 anos. Ele disse o seguinte: olha, em 10 anos, se nós não captarmos água do rio Corumbataí, nós teremos uma crise hídrica na cidade sem precedentes. E pergunto hoje, André, o senhor sabe quanto nós captamos de água do rio Corumbataí? 95%. Aí a pergunta, por quê? Porque é um rio menos poluído. E é mais barato para se tratar a água e naturalmente vai chegar. E aí o senhor pergunta também, voltando lá atrás, se posso voltar, eu devo falar, qual a primeira decisão também, uma das primeiras decisões a serem tomadas uma vez eleito prefeito na cidade? É combatermos essa constante falta d'água que tanto assola a população. E aí, lógico, como fazer isso aí? Hoje, do que é, André, produzido, Danilo, de água, tratado de água, para chegar no contribuinte e no consumidor, 54% são perdas físicas. E teve uma matéria que saiu recentemente, de nossa autoria, no Jornal de Piracicaba, dizendo o seguinte: sabemos como fazer e sabemos como resolver efetivamente esse problema que a população vive hoje. E não é só as regiões periféricas, afeta também a alta sociedade, os centros da cidade, e temos como resolver isso aí em caráter de urgência, porque não dá mais para continuar. E é importante ressaltar também, querido André, que outra coisa que será tomada também como decisão, uma vez eleito, querido, em 25, em 24, com posse em 25, é esse contrato que o senhor Vargas Negre fez com a Águas do Mirante, esse maléfico contrato que privatizou o esgoto da cidade. E hoje a população, você que nos ouve, que nos assiste, importante dizer, o senhor Vargas Negre mandou para a Câmara um projeto de lei, que foi ele quem mandou para a Câmara, um projeto de lei que privatizou o esgoto. Então, quem gasta hoje R$200 de consumo de água, paga 200 de esgoto. É inadmissível isso, porque o esgoto não tem como mensurar. Ao passo que a água, está lá o relógio, você consegue mensurar. Como que você paga R$200 de consumo de água e 200 de esgoto? Será revisado por nós. Aquilo que é público não deve ser privatizado. Aquilo que é público tem que continuar sendo do povo, da população. Portanto, esse compromisso nós temos de trabalharmos com muita responsabilidade, zelo, no sentido de fazer com que os nossos servidores públicos sejam, de fato, tenham esse desejo de voltar a trabalhar. Por quê? Trabalham hoje, queridos, sem motivação. E à medida que você investe no funcionário público municipal, naturalmente que eles passam a ter uma maior motivação para trabalhar, e aí está na ponta. Aquele que atende bem na ponta, reflete no prefeito. Aquele que atende bem na ponta, reflete no executivo do prefeito. Então, nós temos como exemplo, aqui em Sorocaba, o prefeito Manga, meu amigo, mandou para a Câmara o projeto de lei que dá a condição do plano de carreira do servidor público municipal. E aí foi aprovado, ele estava com 64% de aprovação para reeleição. Deu um salto, André, para 82%. Porque o servidor público passou a reconhecê-lo como um bom gestor que, de fato, teve a sua visão, que aquele que atende na ponta, no postinho de saúde, que atende na UPA, na escola, na vigilância, seja onde for, no esporte, ele estando satisfeito, contente, com um bom salário e com bons benefícios, com certeza, André, com certeza, querido, a população terá uma melhor qualidade de vida. Importante dizer também, André, não sei se posso dizer aqui, querido, claro, só dizer aqui o seguinte, também guardando relação com a fala do Paulo aqui, que eu acho que ele defende isso também, e tenho certeza que ele defende isso. O senhor sabia que o nosso servidor público municipal hoje recebe uma cesta básica e não recebe um vale alimentação? E a Americana paga quase R$1.000 por mês de vale alimentação. Esse é um compromisso que nós temos, de pagar aos nossos servidores públicos municipais os 8.000 ativos e os 6.000 inativos. Pagar o vale alimentação em pelo menos R$1.100. Esse é um compromisso que nós temos no nosso plano de governo. E temos orçamento para isso?
tudo aquilo que produzimos, nosso programa de governo, querido, está atrelado ao nosso orçamento. Então, é fácil de resolver, muito trabalho, lógico, dependemos da Câmara. E dialogaremos com a Câmara a cada 15 dias. Estarei pedindo licença e pedindo aqui a anuência do futuro presidente da Câmara para que eu possa usar a tribuna e dizer: olha, eu vim aqui hoje para falar com os senhores, porque os senhores são os legítimos representantes da população. E os senhores estão na ponta. Os senhores conhecem, de fato, o que a população enfrenta. Então, essa experiência que adquiri, esses 3 mandatos na vereança, com certeza me dá a condição de dizer o seguinte: eu devo estar na Câmara a cada 15 dias, dialogando com os vereadores e dizendo aquilo que nós temos que fazer para que a população possa ver um pouco melhor em todos os aspectos. Estamos conversando com o doutor Paulo Campos, advogado, vereador no seu 3º mandato na cidade de Piracicaba e pré-candidato à prefeitura de Piracicaba nessas eleições previstas para o final desse ano de 2024. Quero voltar a fita um pouco ali antes na entrevista. O senhor perguntou quando que eu tinha morado, o senhor falou de 77? 82. Não, eu já tinha morado uma vez antes aqui, em Piracicaba, de 1986 até 1990. Em 77 eu era adolescente ainda, eu tinha 15, 16 anos, porque eu nasci em 61. Eu entrei no rádio em 1984 e em 86 eu vim para Piracicaba e morei pela primeira vez aqui, já estava com 24 para 25 anos. Eu morei aqui de 86 até 1990 e o prefeito naquela ocasião era o Machado. Mas eu só, explicando só, porque tem muita gente que está acompanhando o programa que se lembra da primeira vez que eu morei aqui, quando eu trabalhei, inclusive, na radiodifusora. E o meu chefe de jornalismo era o Roberto Moraes, que foi deputado, grande amigo meu em vida social e como profissional me ajudou muito, aprendi muita coisa com ele. Mas eu queria voltar um pouco o trecho da fita aí para falar mais uma vez do doutor Paulo Serra, porque o senhor tem uma preocupação voltada para a saúde, conforme o senhor disse aqui até agora na entrevista. O doutor Paulo Serra, o senhor já explicou como respondeu, como foi a experiência que o senhor teve ao lado do Paulo Serra na Câmara. Paulo Serra, na última visita dele aqui, o médico cardiologista, me disse que o grande sonho dele, se ele voltar para a Câmara, coisa que eu acredito, porque ele tem uma querência, muito bem querido, muito querido aí por muita gente, ele disse que caso ele seja eleito e volte para a Câmara, ele acalenta o sonho de implantar um centro cardiológico aqui em Piracicaba, segundo ele, coisa que Piracicaba não tem. E o senhor, caso seja eleito prefeito e ele entre como vereador, aí sim, eu acredito que o senhor vai concordar, se ele entrar com requerimento, para pedir a implantação de um centro cardiológico em Piracicaba, porque pelo tamanho que está essa cidade, já passou da hora de ter um centro cardiológico, né? Porque eu fui embora daqui, fiquei aqui de 86 a 90, fui embora em 90 e fiquei 30 anos fora. E voltei em 2018. E vi o quanto a cidade tinha crescido, quanta coisa tinha mudado, para melhor, é claro, graças a Deus. Mas fui tomar conhecimento do centro cardiológico agora recentemente, na entrevista que o doutor Paulo Serra me concedeu na semana passada aqui, nesse mesmo programa. O senhor, como prefeito, o ajudaria muito, né? O senhor na prefeitura, ele na Câmara, para a implantação de um centro cardiológico, entre outros requerimentos que ele vai fazer também. Pois bem, André, eu entendo, querido, que essa conversa do doutor Paulo, de 17 a 20, nós tivemos a rica oportunidade de aprender muito com ele, enquanto parlamentar, enquanto vereador, enquanto homem, de fato, conhecedor da saúde, não só a saúde privada, mas a saúde pública, sobretudo, que é o maior gargalo que nós vivemos hoje, que esse vereador, Paulo Serra, que foi vereador, querido, ele defendeu com muita bravura realmente, para que se fosse criado, de fato, aqui um espaço cardiológico, um centro cardiológico para atender a população. E hoje, inevitavelmente, nós temos uma dificuldade muito grande em todos os aspectos. Nós não temos médico cardiologista o suficiente para atender a demanda. E qual a doença hoje que mais assola a população? Lógico que a doença cardiológica, ela desencadeia uma série de outras patologias, outras doenças. Então, saiba de uma coisa, não haverá necessidade de ele formular um requerimento, porque nós já temos uma conversa muito ajustada com o Dr. Paulo Serra, Sim. que se formos eleitos,
temos esse compromisso de construirmos o Centro Cardiológico em Piracicaba para atender a população e atender a contento. E devo contar muito com a experiência do Dr. Paulo Serra para que nós façamos, de fato, um centro cardiológico que vai atender não só as regiões periféricas, não é só isso aí não, a população como um todo. Porque hoje também, devo dizer aqui, querido, que eu sou prova ocular, testemunhal, estive ali de fato com ele, em loco na Câmara, presenciando o quanto esse homem defendeu na tribuna para que o senhor Vargas Negra criasse. Quando o prefeito foi lá de 17 a 20 conosco, ele prefeito e nós, vereadores da Câmara. Portanto, o Paulo Serra o cobrou muito para que ele criasse o centro cardiológico, mas não foi ouvido. Não foi ouvido. Mas na nossa gestão, com absoluta certeza, doutor Paulo Serra, não tenha dúvida, já temos uma conversa muito ajustada que, uma vez eleito, teremos sim o centro cardiológico na cidade de Piracicaba. Para atender só Piracicaba? Não, a região metropolitana como um todo. E para isso temos orçamento. E se não tivermos também, querido, temos, tá? Temos. Mas muita gente vai dizer assim, mas como vai fazer isso? Devo ter a humildade de bater a porta do governo federal, do Tarcísio aqui em São Paulo, que está indo muito bem, por sinal, dizer o seguinte, Tarcísio, eu preciso de recurso para criar efetivamente em Piracicaba o centro cardiológico. Que um vereador amigo postulou, ele vai comigo, doutor Paulo Serra, vai comigo e vamos lá, cobrar sim recurso para que seja canalizado para cá e que nós consigamos de fato criar esse centro cardiológico que vai atender a contento a população de Piracicaba. Porque veja só, André, não é só isso, querido, isso é muito importante, mas já tivemos a oportunidade de termos aqui o Bom Prato. Como tem hoje em Rio Claro, o senhor que é lá da cidade de Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de almoçar, junto com o Cristiano Pichota, meu amigo, que trabalha comigo. Almoçamos uma refeição maravilhosa em todos os aspectos. E nós tivemos a oportunidade de ter em Piracicaba Bom Prato e não tivemos. E na nossa gestão também, nós teremos a humildade e a hombridade de buscarmos recursos junto ao governo do Estado para que nós consigamos também implementar na cidade o Bom Prato. E o Bom Prato, como muita gente fala, mas vai atender só aqueles moradores de rua. Não, não é isso não. A característica do Bom Prato não é atender somente aquela pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social, não é isso. Muitos hoje que trabalham no comércio da cidade, e eu vi isso aí em Ribeirão Preto, em Rio Claro, eles passam para almoçar no Bom Prato. Então nós vamos avançar com essa questão também. Esse é um real, que né? tem. É um real alimentação. Real. E uma alimentação de qualidade. Come-se bem e paga-se pouco. Paga-se pouco, exatamente. E outra coisa, André, praticamente de graça, né, vereador? E aí está atrelado à saúde graça, também, né? que devo contar também com meu amigo Danilo, Paulo Serra. Nós vamos criar aqui na cidade, querido, nós vamos criar aqui porque eu acho que é inadmissível e passa gestão, vem gestão, não se tem essa sensibilidade. Hoje, alguém que tem problema mental, psiquiátrico, ele deve aguardar 4, 5, 6 dias, está aqui o Cristiano não me deixa mentir, na UPA, para ir para o Bezerra de Menezes, para Rio Claro, porque nós não temos um centro aqui na cidade para atender essa população. Então, isso também está no nosso plano de governo. Criarmos aqui na cidade um hospital para atender essa demanda que temos hoje, porque eu acho inadmissível. Façamos um comparativo em que pese guardar as suas proporções, Rio Claro, Piracicaba. Nós temos um orçamento aqui, querido, na ordem de 3 bi e 500 milhões. E podemos fazer. E se não tivermos condições de fazer com o nosso próprio recurso, teremos a humildade de bater a porta do governo federal, do Estado e buscarmos recursos, viabilizar junto aos nossos deputados para que nós consigamos, de fato, implementar aqui também na cidade um hospital psiquiátrico para atender efetivamente a população. Então, esse compromisso nós temos. E aí vou depender muito da ajuda também do Paulo Serra. E uma vez eleito, tenho certeza aqui de que ele vai ser também. Será, viu, Danilo? Aproveita. Ou por que não? Aproveite e peça a reabertura do albergue, porque fecharam o albergue. Fechou o albergue. E aí, lógico, por que não o nosso líder de governo na Câmara? Porque, de fato, é um homem extremamente honesto, qual tive a grata satisfação, aqui sendo redundante, mas é importante frisar isso, honesto, trabalhador, vocacionado, que, de fato, tem compromisso com a população e a Câmara perdeu muito com a não reeleição dele. Eu vejo isso hoje Paulo na prática. Serra. Paulo Serra, exato. Então,
essa boa relação que guardo com ele com absoluta certeza. Uma vez eleito, e ele eleito também, que será, se Deus quiser será, a Câmara vai ganhar muito. Para ele terá trabalho. Doutor Paulo Campos, importantes também, até sugestão de pauta aqui, através da direção do Danilo Teles, gostaríamos que o senhor falasse para a gente das redes sociais. O senhor tem engajamento, entretenimento com as redes sociais? O que o senhor pode falar para a gente? Até dentro do próprio planejamento político, no universo político também como advogado, como vereador e tudo mais. Olha, eu costumo dizer o seguinte, querido André. E lógico, o Danilo é um grande amigo e que a gente guarda uma relação de amizade há um bom tempo, já me entrevistou em algumas oportunidades. Eu digo o seguinte, que, lógico, a rede social é muito importante. E em 2018, o Bolsonaro foi eleito com um valor ínfimo na sua campanha presidencial e foi eleito usando as redes sociais. De modo que a rede social hoje é um instrumento maravilhoso que a notícia corre rápido. Então, segundo a Paraná Pesquisa, é a Paraná Pesquisa que hoje é encomendada por grandes políticos do nosso país, como o próprio Bolsonaro, Lula, o próprio Tarcísio em São Paulo, o Ratinho Júnior no Paraná, que é governador do Paraná, por sinal muito bem avaliado no Paraná. Filho do apresentador Ratinho. Exatamente, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso no estado do Paraná, que conheço lá. E aí eu costumo dizer o seguinte, querido, que a Paraná Pesquisa fala que se as eleições fossem hoje, esse que vos fala aqui, esse vereador Paulo Campos, que vos fala hoje, que está postulando hoje na condição de pré-candidato a prefeito de Piracicaba, o cargo de prefeito. Estaria no segundo turno com o Barjas. E lógico que daí eu tenho uma rejeição muito menor do que a dele. A minha rejeição é muito menor. Então, a rede social hoje, as pessoas colocam muita fake news. E aí o senhor falou da rede social. Por quê? Aí apareceu lá, eu não sei se eu não tenho prova, se tivesse eu já teria processado por isso, que saiu uma sátira, mas contrataram, viu, Danilo? Contrataram um artista da cidade, ou não da cidade, não sei dizer, que ele disse o seguinte, mas esse Paulo Campos, aos 45 do segundo tempo, ele abre mão da pré-candidatura a prefeito e vem para a reeleição de vereador. Esqueça. Esqueça. Decisão irrevogável e irretratável. Serei candidato até o dia 6 de outubro, se estiver vivo até lá. Então, para felicidade de muitos e para infelicidade de muitos, porque nós estamos bem nas pesquisas, graças a Deus, estamos avançando. Digo isso porque a Paraná está dizendo. Quem disse isso é a Paraná, que é um instituto renomado no nosso país, e ela projetou aí eu em segundo lugar nas pesquisas. De modo que nós estamos avançando significativamente, porque temos projeto para a cidade, temos um projeto consolidado, um projeto estratégico do governo para a cidade. E ninguém tem, são poucos os pré-candidatos que têm hoje definido o seu secretariado. E nós já temos o nosso secretário municipal de saúde, que é um homem que está na rede há mais de 20 anos, que conhece com propriedade a saúde e a administração também dessa secretaria, que é tão complexa. Não obstante isso, a educação, que também será uma pessoa que trabalha hoje a nível de Estado, mas já está há mais de 35 anos à frente da educação da cidade. No SEMAI, nós teremos lá um presidente que tem 46 anos de SEMAI. Então, querido, nós vamos apostarmos nos nossos servidores públicos de carreira, querido, para que nós possamos avançar de fato e que nós possamos devolver a tão almejada dignidade aos nossos cidadãos, querido, que tanto lutam no dia a dia por uma saúde melhor, por uma educação melhor, por um transporte público melhor. E lógico, isso aí é gestão compartilhada. Isso nós temos e vamos avançar muito com essa questão, se Deus quiser, para que a gente possa de fato avançar e, lógico, devolver à população a dignidade tão almejada. Paulo Campos, advogado, vereador pelo terceiro mandato, no seu planejamento político, no segmento da sua carreira política em Piracicaba, advogado e pré-candidato à prefeitura de Piracicaba pelo Podemos. Obrigado por ter vindo, suas considerações finais. Obrigado, André, Danilo, João, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho com a população e dizer que, sucintamente, nós fizemos aqui alguns apontamentos, que nós teremos, sim, aqui o centro cardiológico, nós teremos aqui o hospital psiquiátrico e esqueci de dizer aqui, porque o tempo aqui é escasso, nós sabemos disso, deve ter outra pessoa que estará daqui a pouco também vindo na entrevista aqui, querido, então eu sei que o tempo é escasso, eu sei disso. Mas teremos também um hospital infantil. Um hospital infantil. Hoje, a UPA do Vila Cristina, querido amigo, se funciona com a ala de adulto e a ala infantil, é porque esse vereador aqui teve a sensibilidade, não sendo médico. Lá atrás, quando inaugurou, eu pedi para o Pedro Melo
que foi o secretário municipal de saúde. Eu pedi, doutor Pedro, é importante que nós tenhamos duas alas de adulto e alas de criança infantil. E ele me ouviu e foi implementado. Tanto é que a única UPA hoje que funciona, mas Cristiano, a única UPA que funciona hoje com atendimento adulto e atendimento infantil é a UPA do Vila Cristina. É a única UPA. E foi a última UPA a ser construída na cidade de Piracicaba, com investimento de 8 milhões. Então, dizer à população que em breve nós estaremos já divulgando, impresso, o nosso plano estratégico de governo. E esse plano estratégico de governo foi feito ouvindo a população, a sociedade civil. Esse compromisso nós temos de honrá-los, porque às vezes dá conotação, mas são só aqueles que são formados com formações acadêmicas, aquela coisa toda, que têm condições de opinar num plano de governo. Nosso governo não. Nosso governo nós teremos sim a participação de pessoas que moram no Cantagalo, Santa Terezinha, Novo Horizonte, Secap, porque nascem boas ideias, bons projetos. E aí, lógico, que você tendo essa visão, você consegue avançar muito e lógico que você consegue também fazer uma gestão plena em todos os sentidos, e o nosso governo será um governo que estará à rua das 5 da manhã até as 10, como o saudoso João Herman Neto fazia. Eu acompanhei isso, viu, querido? Eu acompanhei. Ele visitava obra, Danilo. Ele visitava obras das 5 da manhã até as 10. Depois ia para o gabinete despachar, à noite reuniões. Então o nosso governo será um governo que estará na rua, ouvindo a população, visitando as UPAs, visitando os terminais, conversando, dialogando com a população, para que nós possamos, de fato, fazermos com que a cidade possa avançar, uma cidade pujante, uma cidade que temos hoje condições de atrair boas empresas para cá, para gerar emprego, renda, e sanarmos também essa dificuldade que existe hoje de desemprego, em que pese que é um índice pequeno, que o Luciano avançou bastante com essa questão. Eu não posso reclamar, seria desonesto se não dissesse que ele avançou bastante com essa questão de trazer empresas para cá, como a Klabin, a expansão da própria Hyundai. Então isso avançou bastante, graças a Deus, e hoje nós temos uma cidade com um índice de desemprego muito baixo. Então programas sociais aliados a essa questão de terem trazido empresas para cá, naturalmente você consegue se avançar muito, e lógico que com isso você consegue também, de fato, atenuar o sofrimento das pessoas. Doutor Paulo Campos, advogado, vereador pelo 3º mandato e pelo partido Podemos, né? Pré-candidato à Prefeitura de Piracicaba, nos concedeu essa entrevista tão enriquecedora hoje, cheia de detalhes, muito importante. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sou André Pacheco, que você me conhece, contando mais uma vez com a colaboração e a responsabilidade do Departamento de Jornalismo da sua Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, com a supervisão e a chefia de reportagens do Enzo de Oliveira e a direção-geral do Danilo Teles. Em breve, nós teremos um novo encontro marcado aqui mesmo, com o Grupo Metropolitana de Comunicação. Um forte abraço a todos e até breve.